Você é o único representante do seu sonho na Terra. Se isso não fizer você correr, eu não sei o que vai. Essa é uma frase da música Levanta e Anda, do Emicida. E quando eu fui preparar esse material, quando eu fui preparar o roteiro desse vídeo, só me vinha essa música na cabeça. Sonhar não é suficiente. Entre o sonho e a manifestação existe um caminho que nos exige iniciativa, coragem e também responsabilidade espiritual. E é exatamente isso que essa alunação pisciana vem ensinar pra gente. No dia 18 de março, exatamente 10h23, a gente tem uma lua nova no signo de Peixes, começando então um novo ciclo lunar, e poucos dias depois, no dia 20, a gente tem o Sol entrando no signo de Áries, inaugurando aí o nosso ano novo astrológico. Ainda é o momento em que no hemisfério norte a gente entra na primavera e no hemisfério sul a gente entra no outono, ou seja, a gente tem uma abertura aí de diferentes portais que nos convidam a iniciativas, a novas iniciativas, né? Um convite aqui para a gente sonhar profundamente, sim, mas também para a gente levantar e agir pelo nosso próprio sonho. Talvez não seja por acaso que você chegou aqui nesse vídeo. Eu sou Rebeca dos Anjos, terapeuta mentora, e aqui no Conexão Lunar a gente aprende a transformar essa conexão, essa intuição, essa espiritualidade em vida prática. Vamos embora então? Vamos olhar para essa bússola energética dessa alunação pisciana, passando por cada fase da lua. Pega sua agenda, seu bloquinho, seu celular e anota para você receber essa bússola para o seu mês todinho. Bora? A gente tem lua nova no signo de Peixes no dia 18, 10h23 da noite, exatamente o horário em que esse vídeo vai ao ar aqui no canal. A lua nova é sempre uma fase de planejamento, tá? O momento em que a gente planta as nossas intenções na Terra. Quando ela acontece em Peixes, a gente tem um convite muito interessante para a gente fazer isso conectado com a espiritualidade. Na verdade, essa é sempre a melhor forma de fazer esse planejamento inspirado. Eu chamo até de planejamento canalizado. Mas quando a gente tem essa lua em Peixes, a gente tem esse canal facilitado energeticamente. Pode ser até que você nunca tenha pensado sobre isso e agora você chega nesse vídeo e comece a pensar nessa forma de planejar e plantar suas intenções na vida, né? Justamente aí influenciada por essa energia pisciana que é muito espiritual, tá? Peixes amplia a nossa imaginação, a sensibilidade e sim a nossa conexão espiritual. Mas a gente tem algumas conjunções no céu que podem nos falar sobre expectativas irreais. O que eu quero falar sobre as expectativas irreais? Isso não quer dizer que o seu sonho não é possível. O seu sonho, ele é possível. Só que uma manifestação, ela acontece da integração entre o sonho e a matéria. Da integração entre espiritualidade e realidade. Da integração entre inspiração e ação. Na lua nova, a gente planeja e sim, a gente pode planejar o que a gente quiser, mas a gente tem que se comprometer com uma ação prática diante dos nossos sonhos. Se não esse desejo, esse sonho, ele vira o quê? Ele vira frustração. E vira frustração muitas vezes por conta da nossa falta de compromisso com os nossos próprios sonhos, certo? Essa integração, inclusive, você pode aprender mais sobre isso no Rotina Lunar, tá? Que é um primeiro passo que eu tenho para você entender como integrar essas duas coisas. O link tá aqui na descrição, tá bom? Muito bem.
Durante essa semana também, dia 20, acontece o Ano Novo Astrológico. E, de novo, a gente tem essa energia de pedido, de iniciativa, tá? Então, assim, o céu, ele pode te trazer sinais, inspirações, oportunidades, mas, e gente, guarda isso para essa alunação. Ninguém pode viver o seu sonho por você. Se comprometa com os seus sonhos. Essa seria, inclusive, a síntese dessa alunação, tá? Mas continua aqui para a gente poder desenvolver as outras semanas, tá? A gente segue com uma lua crescente no signo de Câncer no dia 25 de março, 4h17 da tarde. Na lua crescente, a gente faz o quê? A gente coloca energia naquilo que a gente quer que cresça na nossa vida, tá? Então é um momento ali de mais ação dentro do ciclo lunar. E Câncer traz pra gente um tom bastante específico. Esse signo fala sobre cuidado, sobre pertencimento, sobre raízes. Avançar nessa lua crescente, dessa alunação, não significa necessariamente ter pressa. É para você agir pelos seus sonhos, sim. É para você levantar e fazer o que você tem que fazer, sim. Mas levando muito em consideração quais são os seus valores. Qual é a sua base? Tá? O que sustenta você? Quem é o seu porquê? Também é uma pergunta importante nessa alunação, tá? Existe uma coisa também de você organizar o seu mundo interno para você conseguir sustentar esse agir pelos seus sonhos, tá bom? É muito importante aqui a questão nessa semana de conversas que podem acontecer, conversas importantes que sustentam essa base. Existe aqui uma coisa de você, de repente, ganhar clareza emocional, né? Você tá indo na direção do que o seu coração quer? Essa é uma pergunta para essa semana de lua crescente. E a gente tem todo um céu falando sobre compromisso de longo prazo. Então também atenção aí com associações, né, relacionamentos e tudo mais. É bem forte que o que começar, né, o que se solidificar, o que se firmar, contratos, relacionamentos, enfim, nessa lua crescente em Câncer dure bastante tempo na sua vida, tá? Então também é muito importante ter clareza, né, de quais são as parcerias que você tá fazendo na sua vida, né? Quem é que tá ao seu lado? Quem é que vai com você nessa jornada? Com quem você vai compartilhar os seus sonhos? Essas pessoas, elas estão alinhadas com os seus valores, com a sua base, com as suas raízes, tá? Essas são perguntas bastante importantes para essa semana. Onde você está colocando a sua energia, tá? Sempre nesse sentido. O que realmente sustenta a minha vida, tá bom? Então coloca energia, mas coloca energia no lugar certo. E aí a gente tem uma lua cheia no signo de Libra no dia 1º de maio, 11h11 da noite, tá? A lua cheia é um momento de revelação, tá? Então assim, você já plantou suas intenções, você já colocou energia no que você queria que, né, que você quer que cresça na sua vida. Aí agora na lua cheia você percebe o que tá dando fruto e o que não tá dando. A gente tem uma lua cheia no signo de Libra. E aí um outro ponto muito importante dessa alunação, sem dúvida, são as relações, né? Eu acabei de falar isso sobre a lua crescente em Câncer. E aí essa lua cheia em Libra chega trazendo revelações sobre relações, especialmente, né? Então, onde você tem equilíbrio, reciprocidade, troca justa, tá?
Aqui tem algumas perguntas interessantes, né? Você está se doando demais? As suas relações estão equilibradas? Ou você está tentando sustentar algo sozinho, sozinha? Ao mesmo tempo, o céu está favorecendo o diálogo, e aí tem um ponto que eu acho bem interessante nessa lua cheia em Libra. Porque ao mesmo tempo em que o céu está favorecendo diálogos e ajustes até nas relações, porque é possível que se façam ajustes, a partir dessas reflexões, enfim. É um céu que também está favorecendo a nossa individualidade, tá? Porque a gente tá com Áries forte no céu, né? Então, assim, existe uma coisa assim de sim, pode existir concessões, né, dentro desses diálogos, desses acertos e tudo mais, mas o céu está favorecendo muito que a gente não se perca nisso. Que a gente não abra mão do que é caro pra gente. E aí vamos falar sobre sonho? Pode ser que a gente consiga encontrar ali uma revelação do quanto a gente consegue equilibrar as concessões que às vezes são necessárias em relacionamentos, sem abrir mão dos nossos sonhos. Lembrando, e eu não sei se você tem consciência disso, mas o teu sonho é o teu combustível, né? Então, saber não abrir mão disso é muito importante, até para que você estabeleça relações saudáveis, tá? Pensa nisso. Para quem tem dificuldade, então, de se priorizar, essa pode ser uma lua bem importante, bem interessante, tá? O equilíbrio começa quando você ocupa o seu próprio centro. A lua míngua em Capricórnio no dia 10 de abril, 1h51 da madrugada, tá? Eu tô com a sensação de que lá na lua cheia eu falei maio, não sei se eu falei 1º de maio. Se eu falei, desconsidera, 1º de abril, tá? Bora pra lua minguante. Lua minguante, dia 10 de abril, 1h51 da madrugada, lua minguante no signo de Capricórnio. Essa alunação, ela tá muito encaixadinha em termos de reflexão, né? A lua minguante é uma fase de revisão, desapego, encerramentos. E Capricórnio traz pra gente uma pergunta muito clara. O que é sólido na sua vida? O que tá valendo o teu investimento? O que faz sentido sustentar no longo prazo? Isso pode falar sobre trabalho, sobre projetos, mas pode falar muito nessa alunação sobre as relações. Percebe como a gente foi caminhando para isso? E talvez a gente esteja falando muito sobre essa relação entre os sonhos e as pessoas que vão com a gente, que estão ali de fato com a gente na manifestação desses sonhos, tá? Pode ser muito sobre isso, né? Vamos pensar aqui que as nossas relações são investimentos. Capricórnio fala muito sobre investimentos, especialmente investimentos de longo prazo, né? De novo, quem tá do seu lado é compatível com quem você quer se tornar? Porque percebe que o seu sonho tem a ver com o seu eu futuro, né? Você tem um sonho, para chegar nesse sonho, você tá se tornando a pessoa que manifesta aquele sonho. Quem é compatível com isso? Quem tá com você no longo prazo? Né? São perguntas bem interessantes. E aí lembra que relações são investimentos. É só a gente pensar, se a gente estiver ao lado de pessoas
certas, né? Não tem muito isso de certo e errado, tem o nosso processo, os nossos processos de aprendizado. Mas assim, se a gente estiver do lado de quem nos expande, a gente expande, né? A gente tem mais energia e tudo mais. Em contrapartida, se a gente estiver com gente incompatível com quem a gente quer ser, não tem jeito, é muito difícil você sustentar isso sem estar no ambiente certo. Tá? Então essa é uma reflexão bem interessante, tá? As relações influenciam diretamente o rumo da nossa vida, sim, tá? E aí existe sim ainda aqui essa energia importante da individualidade. Isso é muito bom, porque isso nos ajuda a não nos mantermos em certas situações, em certas rodas, em certos relacionamentos só por apego, né? Por essa necessidade de pertencimento que, gente, necessidade de pertencimento é algo humano, é biológico, é neurológico, tá? Não se culpe por se sentir assim, né? A gente precisa disso, a gente foi programado para isso. Eu vou deixar como vídeo final aqui, sabe quando aparece aquele próximo vídeo? Eu vou deixar linkado um vídeo meu que fala mais sobre esse assunto, tá? Se você de repente não conhece disso, pode ser interessante até para você entender esse processo do apego, né? E do quanto a gente realmente precisa pertencer. E entender que o céu desse mês está favorável para a gente conseguir manter mais a nossa individualidade, não ficar sendo movido por esse apego, né? Esse apego movido por necessidade de pertencimento, tá? Então tá mais fácil nessa lua minguante tomar decisões voltadas para revisão, para encerramento de situações que trabalhem aí essas reflexões que eu tô trazendo, tá? Interessante, né? O quanto essa alunação ela vai se complementando, né? Pode ser, de fato, uma alunação muito rica, tá? Muito preciosa nesse compromisso nosso com a nossa vida, com os nossos sonhos, tá? Aproveitem muito essa energia toda que tá nos rondando, tá? Se tivéssemos que resumir essa alunação em uma ideia central, seria: sonhar é importante, mas o sonho precisa encontrar ação na realidade, tá? Peixes amplia a visão, Áries traz iniciativa, o Sol em Áries, né? Câncer fortalece a nossa base, Libra ilumina as nossas relações e Capricórnio nos mostra o que se sustenta. Esse é um ciclo para a gente alinhar espiritualidade com responsabilidade prática. Se esse vídeo trouxe alguma clareza para você, deixa seu like aqui, se inscreve se você não é inscrito ainda, compartilha com alguém de repente pode se beneficiar dessas informações, tá? E se você quiser aprender a aplicar os ciclos da Lua na sua vida de uma forma prática, o Rotina Lunar pode ser um próximo passo nesse processo, tá? O link tá aqui na descrição e a gente se vê num próximo vídeo, se Deus quiser. Sejam muito felizes nesse próximo mês lunar, tá? Beijo!